Deus te abençoe, que você tenha um final de semana maravilhoso. Hoje, sábado, estamos aqui, junto com você, na certeza que Deus vai trazer a vitória. Que Deus irá mudar a sua história de vida. Confie em Deus, sabe? Confie em Deus que Ele tem bênção para você. E eu quero deixar meu WhatsApp para você fazer o seu pedido de oração. 9698-11859. 9698-11859. Quero poder ajudar você nesse dia de hoje. E, meu amigo, tenha certeza que Deus vai trazer a bênção sobre a sua vida nesse dia de hoje, nessa semana, nesse mês, em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui, meu amigo, para ajudar você num embate, numa guerra. E hoje o assunto que eu quero falar é sobre bebida, alcoolismo. É um tema bem extenso, é a famosa droga lícita, que acaba com a vida de centenas e milhares de pessoas. Acaba com lares, acaba com casamentos, acaba, sabe, com tudo o que é bom. E você hoje vai acompanhar a história de uma família, de uma pessoa, a dona Maria Raimunda, que viveu uma situação bastante estranha na sua família. Bebida presa ao lado espiritual. Vamos acompanhar a dona Maria Raimunda falando um pouquinho dessa situação que ela enfrentou. A minha mãe, eu acho que mais ou menos eu com uns 10, 11 anos de idade, ela começou numa fase, vivia muito atormentada, e começaram a levar ela para terreiros, a ponto de o meu pai também não suportar mais aquilo e acabou saindo de casa. Separaram, ele saiu, conheceu outra moça e nós ficamos em casa. E quando eu chego já numa fase da minha vida, eu também começo a viver esse tormento. O tempo foi passando e aos meus 16 anos eu vim para a capital, eu morava no interior e vim justamente por essa necessidade da gente não ter mais o pai perto, de precisar trabalhar, e vim trabalhar na cidade. E aí começava a questão de festa, né, de bebida. Aí eu conheci o Ivo, que também vinha dessa fase de bebedeira. Eu gostava de festar, gostava de beber. E nós decidimos morar juntos em 94, mas não foi fácil. Eu ainda festava, achando que estava certo, achando que ela estava errada. Você vai começar a perceber que o negócio veio hereditário. Saiu da mãe, dos pais, né? Agora ela está vivendo no relacionamento dela. E tem muita gente presa a esse tipo de problema. E Deus pode dar o fim a esse problema. Você que está passando um problema sério nessa questão, por favor, faça o seu pedido de oração. 9698-11859. Mas eu quero que você preste atenção na reportagem que a produção preparou para falar desse assunto. Consumo de álcool. Cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem por esse problema. Acompanhe. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, cerca de 2,6 milhões de mortes foram causadas pelo consumo de álcool no ano de 2019. Em 2022, o ex-jogador de futebol Paul Gascoigne revelou seu vício. Anos depois, chegou a ficar internado para tratar a dependência. De acordo com a OMS, estima-se que em todo o mundo, 400 milhões de pessoas com 15 anos ou mais convivam com transtornos relacionados à doença. Essa patologia pode gerar sequelas como pancreatite, anemia, osteoporose, úlcera e câncer. Assustou a reportagem? Presta atenção o que vai ser falado agora pelo especialista. Os sintomas, os tipos de tratamento, vamos falar clinicamente. Entendeu? Os sintomas, que tipo de tratamento a pessoa lá pode fazer. Mas vamos fechar o cerco aqui. Vamos quebrar esse mal pela raiz. Cortar esse mal pela raiz. Solta, por favor, a reportagem do especialista falando. Então, o alcoolismo ele é uma doença crônica quando a pessoa ela não tem o controle sobre a ingestão de uma bebida alcoólica, né?
Então ela fica dependente da bebida, não conseguindo deixar de usar. Se ele fica mais tempo bebendo, fim de semana, por exemplo, ele tem uma carga altíssima de álcool, né? Na sexta, sábado, domingo bebendo. Na segunda ele acorda para a rotina dele, ele já está diferente, ele já sente falta do álcool no organismo dele. E ele se dá conta quando na hora do almoço, na hora do trabalho, ele pede uma cerveja ao invés de pedir uma água. Ah, não, uma cerveja não tem problema, eu não vou ficar bêbado. Mas dá um negocinho onde ele já fica um pouco melhor. Ele já tira um pouco aquela tristeza, ele já tira um pouco daquela rotina e ele vai trabalhar com uma cerveja. Então ele acaba ficando mais tolerante à substância do álcool. Começa a colocar o álcool de uma forma onde as pessoas não percebam que ele já está dependente da bebida. E interessante que a única droga que causa coma é a bebida. Por quê? É o coma alcoólico, que você também tem a sobrecarga nos hospitais de jovens que chegam com coma alcoólico, ocupando esses espaços porque não controla o quanto bebe. Então, você tem outras drogas que você também são sérias, mas não são lícitas, né? Então, você escuta, fulano teve uma overdose, né? Mas não foi pela quantidade, porque causa uma arritmia, o batimento cardíaco, e ela tem ali o perigo de morrer com aquela droga. Mas isso é mais conhecido e é muito mais preocupante. As pessoas olham com muito mais preconceito. A maconha, a cocaína, o LSD, elas olham com muito mais preconceito. Mas a bebida não. A bebida tem gente que acha engraçado. Fulano, bebe aí, tu tá chato, tu tá careta, entra aí, vamos beber. Pô, não dá pra tu ficar assim, todo mundo junto, todo mundo na mesma vibe e você aí, careta, né? Então é um lugar bem complicado para os jovens que estão agora iniciando esse lugar, porque eles acham que eles conseguem ficar sóbrio com uma cerveja, com 2 cervejas, só que é um engano, né? Que batalha, né? Você viu a situação? Eu quero que você agora preste atenção nesse segundo ponto, que ela vai começar a falar do embate, da luta, da dificuldade com o seu companheiro, ele mergulhando nessa questão. Imagina ela olhando a situação do seu companheiro, ela trazendo à memória tudo que ela viveu noutrora dentro de casa com o seu pai. Solte, por favor, produção, esse segundo ponto. Teve uma noite que eu acordei e eu estava só em casa, e aí eu levantei e vinha aquela voz dizendo, pega uma faca, te mata. E aquela voz dizendo, vai, tira a tua vida, tá fazendo o quê, né? Não tem mais nada para ti, tu não é alegre, tu não é feliz. E graças a Deus eu não fiz, eu voltei para a cozinha e tirei a faca da mão. No meio desse desespero, Maria foi orientada por uma amiga a buscar ajuda em Deus. E ela procurou a Igreja da Graça em 2007. Estava tocando louvor e mexeu muito meu coração. E ali eu já fiquei, o louvor todo, né, chorando e clamando ao Senhor para que tudo aquilo que a letra daquele louvor, né, acontecesse na minha vida. E aí eu retornei para casa, mas nesse dia eu retornei feliz, uma alegria como eu nunca tinha sentido na minha vida, né? E a partir daquele dia a minha vida e a minha casa e a minha família começaram a mudar. Sabe, irmão, tudo muda quando a gente permite Deus entrar, trabalhar, agir e mover e abençoar. Olha o que essa mulher começou a tentar fazer, se matar por causa de tanta pressão na vida, tanta luta. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Provérbios 23, verso 19. Diz o seguinte: ouve tu, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho o teu coração. Veja que ele fala que eu tenho que dirigir o meu coração no caminho do Senhor. Se você ouvir, se você for inteligente, você vai dirigir a tua vida, o teu coração na direção de Deus.
Você vê que essa mulher, ela estava numa situação, um amigo chamou ela para a igreja. E quando ela entrou na casa do Senhor, o que aconteceu? Ela teve a visitação da presença do Espírito de Deus que acalentou, fortaleceu, edificou a vida dela para que ela combatesse esse problema que estava. Entenda bem, externamente não tinha se resolvido. Mas a obra de Deus é assim, ela começa de dentro para fora. E Deus começou a fazer primeiro uma obra no interior dela, para começar a trazer para o mundo interno a grande bênção. Você vai acompanhar essa terceira etapa da novela da vida real e eu quero orar por você, para que Deus venha trazer vitória a você e a sua casa. Acompanha. Aí comecei, frequentar, pegar firme com Jesus. A palavra foi se abrindo para mim e eu me batizei 1 ano depois que eu aceitei Jesus. E, consequentemente, eu fui aplicando isso para a minha vida. Quando eu comecei a ouvir sobre o casamento, porque eu não era casada, morava junto há 11 anos, eu comecei a orar sobre isso. Aí procurei o Ivo e falei com ele. Nós casamos em maio de 2017. E aí passei para a igreja junto com ela, e fui ouvindo a palavra, eu parei a bebida, parei a festa. 2 anos depois ele se batizou, daí foi só bênção. E hoje eu, graças a Deus, sou muito feliz no meu casamento. Nesse período, o meu pai aceitou Jesus e a minha mãe também comecei a pregar a palavra para ela. Tem se transformado cada dia, para a glória de Deus, numa nova criatura. E hoje, pela glória de Deus, meus filhos todos estão na igreja. Minha vida está transformada, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus. E para quem lá atrás queria tirar a própria vida, não tinha vontade de viver, pensou em se suicidar, mas aí vem Cristo e mostra para nós que é completamente diferente. Aleluia! É tão maravilhoso quando a gente vê o mover de Deus na casa, na vida de uma pessoa, como você acompanhou agora. Eu digo para você que está me acompanhando agora, não vai ser a bebida, não vai ser a droga, não vai ser a bruxaria que vai dar fim à tua vida. Deus é maior. Deus é poderoso para trazer a bênção. Imita essa irmã aí. Vai para a igreja. Procure os caminhos do Senhor. O Senhor vai mudar essa situação de uma maneira grandiosa. Eu convido você para estar na nossa igreja. Aqui no Rio de Janeiro, município de Itaguaí, tem a minha bela igreja. Aqui na cidade de Itaguaí, na Avenida Prefeito Zodaxo Cruz de Brito, número 305. Você está acompanhando a nossa igreja aí, o nosso templo. E ali eu tenho recebido centenas de pessoas ali aos domingos. E você vai estar ali na nossa igreja para receber essa bênção. Você vai ali receber a vitória, quero trazer a palavra, temos tudo para poder trazer todo o suporte para você na nossa igreja ali em Itaguaí. Venha. Você vai ser ministrado, você vai ser abençoado, você vai ser edificado com a presença do Senhor. Domingo agora, 8h15 e à noite às 18h30. Você irá ter um encontro com a solução que é Deus. Como essa irmã teve. Hoje ela vê o marido mudado, o pai liberto, batizado, a mãe se transformada. É o que Deus vai fazer sobre a sua casa. Eu quero, antes de findar o programa, deixar uma bênção para você. Que o Espírito Santo venha cobrir você de bênção de glória. Vamos orar comigo? Eu creio que Deus irá iluminar você nesse dia de hoje. Pai, eu tenho uma pessoa comigo que precisa do abraço divino do Senhor. Meu Deus, a pressão tem sido grande, a batalha tem sido cruel. Mas assim como aquela mulher que eu acabei de mostrar aqui, meu Pai, no testemunho, ela teve a sua história de vida mudada, a sua casa mudada, assim vai ser nesta pessoa. Jesus, não há ninguém como Tu. Tu és tremendo, poderoso, maravilhoso, majestoso, fiel e verdadeiro para realizar uma obra gigantesca. Afasta esse mal, Senhor. Bebida, droga, prostituição, doença, toda maldição. E que ela seja iluminada com a Tua presença para a honra e para a glória do Senhor.
Toma tudo em tuas mãos, ó Pai, e abençoa em nome de Jesus. Amém. Querida, meu amado irmão, que Deus abençoe seu final de semana. Estou aguardando você aqui. Venha. Venha porque Deus tem vitória a você. Aqui em Itaguaí, esperamos por você. Em todas as igrejas da graça. Nossa sede estadual Madureira também. Praça Armando Cruz, número 120, com meu líder estadual, Pastor Michael. Deus te abençoe. Fique na paz. Sozinho por caminhos que não eram para mim. Descobri neste caminho que nem todos são amigos até o fim. Então